Há coisas que foram ocultadas por muito tempo. Verdades que, se reveladas, poderiam mudar tudo o que você pensa sobre fé, sobre o destino do mundo, sobre os sinais que já estão acontecendo diante dos nossos olhos. Mas por que esconder? O que há de tão perturbador nessas palavras que até hoje foram abafadas? O terceiro segredo, você já ouviu falar. Mas o que ninguém contou é que Padre Pio sabia. Ele soube antes de todos, antes mesmo que a igreja admitisse sua existência. E o que ele disse sobre isso? Por que silenciaram suas palavras? Talvez porque o que ele revelou seja grande demais para ser ignorado. Há mensagens que vêm dos céus e nos alertam sobre tempos difíceis, sobre provações, sobre dores que ainda virão. Mas será que estamos preparados para ouvir? Será que conseguimos suportar a verdade? Ou preferimos fechar os olhos, fingir que nada está acontecendo, continuar vivendo como se tudo estivesse sob controle? Se você sente que há algo no ar, algo que está diferente, uma inquietação que não te deixa, então ouça com atenção. O que Padre Pio disse pode te abalar, mas também pode te preparar. Não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que essas palavras estão chegando até você agora. Escreva, tenho fé, se acredita que Deus está preparando algo maior. Padre Pio não era um homem comum. Ele carregava os sinais da dor de Cristo em seu próprio corpo. Sentia a aflição do mundo, os pecados dos homens e chorava pelo que estava por vir. Ele não falava por falar. Cada palavra sua carregava um peso. Uma verdade difícil de aceitar. O que ele sabia? Que tipo de revelação o fez tremer? Quando ele olhava para o futuro, o que via? Ele alertava. Tempos de trevas viriam. A fé de muitos seria testada. O mundo passaria por provações jamais vistas. Mas será que essas provações já começaram? Os sinais estão por toda parte. Catástrofes naturais que desafiam qualquer explicação. Guerras que parecem não ter fim, pessoas sem rumo, sem esperança, entregues a um vazio que nada preenche. O que tudo isso significa? Será que estamos no tempo profetizado? Quantas vezes ignoramos os avisos? Quantas vezes fingimos que nada está acontecendo? O mundo mudou, você sente isso? Algo está diferente, algo está prestes a acontecer. Padre Pio tentou avisar, mas poucos ouviram. Será que ainda há tempo? Escreva Amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Ele via coisas que ninguém mais via. Ele sentia dores que ninguém mais sentia. Quando rezava, seu espírito era levado a lugares que poucos poderiam imaginar. E em uma dessas visões ele viu algo terrível, algo que ele não podia ignorar. Mas não pense que tudo está perdido. Porque onde há aviso, há também proteção. Onde há escuridão, há uma luz que pode guiar aqueles que não desistirem. Padre Pio não revelou tudo de uma vez, mas em suas cartas, em suas palavras guardadas às 7 chaves, ele deixou pistas. Ele falava sobre um tempo onde a fé seria atacada como nunca antes, onde até os mais devotos sentiriam a tentação do desespero. Onde os sinais seriam claros, mas poucos teriam coragem de enxergar. E se eu te dissesse que essa hora chegou? Que as coisas que ele previu estão acontecendo agora, diante dos nossos olhos? Você sentiria medo ou sentiria a urgência de se preparar? Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Padre Pio sempre disse que aqueles que permanecessem firmes na fé seriam protegidos. Mas o que isso significa na prática? Como se preparar para o que vem? O que fazer diante de tempos tão incertos? A resposta está na oração, mas não uma oração qualquer, não palavras soltas, vazias, sem alma, mas uma oração que vem do fundo do coração. Uma oração que clama por misericórdia, que busca refúgio, que pede luz para enfrentar o que está por vir. Porque sim, algo está vindo, algo grande, algo que já foi previsto há muito tempo, algo que Padre Pio sabia, mas que apenas agora começa a ser entendido.
Você está pronto para ouvir? Escreva: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. Você sente essa inquietação? Essa sensação de que algo não está certo? Como se estivéssemos à beira de algo grande, algo que ninguém quer admitir? Essa não é apenas uma impressão. Padre Pio sabia. Ele tentou alertar, mas suas palavras foram silenciadas. Agora você tem a chance de ouvir o que foi escondido por tanto tempo. Mas a pergunta é: você está pronto? Porque o que vem a seguir pode ser perturbador. Pode mudar a forma como você enxerga tudo. Pode te fazer questionar o que te contaram a vida toda. O terceiro segredo não era apenas uma profecia vaga. Ele falava de eventos concretos, eventos que já começaram a acontecer. Mas quantos estão percebendo? O próprio céu deu sinais. O sol já dançou no céu, como foi visto em Fátima. A lua já tingiu-se de sangue. Mas quantos realmente prestaram atenção? Quantos entenderam que esses são avisos, que há algo maior se aproximando? Padre Pio falava de 3 dias de escuridão, dias em que o mundo entraria em trevas, não apenas físicas, mas espirituais. O desespero tomaria conta dos corações despreparados. Muitos clamariam por socorro, mas já seria tarde. Apenas aqueles que souberem o que fazer terão proteção. E você saberia como se proteger. Você saberia como manter sua alma firme quando tudo desabar ao seu redor? Porque esse momento está mais próximo do que imaginamos. Os sinais estão cada vez mais evidentes. Mas será que estamos enxergando? Escreva: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Padre Pio sempre disse que os justos teriam refúgio. Mas e aqueles que ignoram os avisos? Aqueles que preferem continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo? Você já percebeu como o mundo tem caminhado para a perdição? Como os valores estão sendo destruídos? Como a fé está sendo atacada? Nada disso é por acaso. Tudo já foi predito. Padre Pio falava que haveria um tempo em que as pessoas ririam da fé, em que aqueles que acreditam seriam chamados de tolos. Você sente isso? Você vê como a espiritualidade verdadeira está sendo sufocada? Os profetas sempre foram perseguidos. Porque a verdade incomoda. Porque a verdade exige mudança. E mudar é difícil. É mais fácil fingir que tudo está bem, que as coisas sempre foram assim. Mas você sabe, no fundo, que algo está diferente. O silêncio de Padre Pio não foi um acaso. Houve um tempo em que falar a verdade poderia custar caro. Mas agora, essa verdade precisa ser dita. Você precisa saber, você precisa entender o que está em jogo. Porque se você não souber, se não estiver preparado, pode ser tarde demais. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Imagine um dia em que você acorde e o mundo esteja diferente. O céu escuro, um silêncio estranho no ar. Nenhum som de pássaros, nenhuma voz ao redor, apenas um vazio assustador. As pessoas correm desesperadas, mas não há para onde ir. Esse dia está chegando. Padre Pio sabia que a humanidade enfrentaria um grande teste, que as provações viriam como nunca antes. Ele sabia que muitos não estariam preparados, mas ele também sabia que aqueles que mantivessem a fé seriam guiados. O que você faria se soubesse que um evento grandioso está prestes a acontecer? Você continuaria vivendo como se nada fosse mudar? Ou buscaria entender os avisos? Você se prepararia? Porque as profecias não são apenas palavras antigas. Elas são mensagens vivas. Elas são avisos. Ignorar esses avisos pode ser um erro irreversível. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. As palavras de Padre Pio nunca foram ditas em vão. Ele sabia, ele via, ele sentia.
E agora você também sente. Você sente que há algo errado no mundo. Você sente que estamos caminhando para algo grande. Mas o que fazer? Como se preparar? A resposta sempre esteve diante de nós. A fé, a oração, a confiança. Naquilo que não vemos, mas que sabemos ser real. Aqueles que se mantiverem firmes serão protegidos. Mas como saber se você está pronto? Como ter certeza de que não será surpreendido? O primeiro passo é não ignorar. O segundo, fortalecer sua alma. E o terceiro, jamais perder a esperança. Porque mesmo nas maiores trevas, há luz para aqueles que buscam. Deixe eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Os dias difíceis estão próximos. Você sente isso. Você vê o mundo mudando e não para melhor. Mas ainda há tempo, ainda há chance de se preparar, ainda há tempo para escolher de que lado você estará quando tudo acontecer. O que Padre Pio sabia não era apenas um aviso, era um chamado para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Você está ouvindo? Você está vendo? Ou prefere fingir que nada está acontecendo? O tempo de decidir está chegando ao fim. Agora é o momento de agir, de fortalecer sua fé, de se preparar para o que vem. Porque aqueles que estiverem prontos não terão nada a temer. Mas aqueles que ignorarem, esses sim viverão o desespero. E você? De que lado estará? Padre Pio sempre soube que este tempo chegaria. Um tempo onde o medo se espalharia, onde as pessoas se sentiriam perdidas, onde a fé seria testada de maneira brutal. Agora olhe ao seu redor. Você consegue ver? O caos está tomando conta, a violência cresce, a mentira se alastra, e aqueles que deveriam proteger a verdade se calam. Não é estranho? Não parece que há algo por trás disso tudo? O terceiro segredo não era apenas um alerta vago sobre tempos difíceis. Ele falava de uma grande provação, de uma escuridão espiritual tão intensa que muitos não conseguiriam suportar. Ele viu um tempo em que os justos seriam perseguidos, em que a igreja enfrentaria sua maior crise, em que o próprio Papa estaria em perigo. Agora, olhe para o mundo. Será coincidência que as palavras de Padre Pio e os segredos de Fátima se alinham com o que estamos vivendo? A verdade é que estamos nos aproximando do ponto sem volta. Um momento onde cada um de nós terá que escolher de que lado estará. Porque quando tudo desmoronar, quando a confusão tomar conta, quando até aqueles que se diziam firmes começarem a vacilar, você precisará estar preparado. O que Padre Pio revelou não era apenas um aviso, era uma instrução, era um chamado para aqueles que desejam sobreviver à tempestade. Mas será que ainda há tempo? Será que você ainda pode fazer algo para se proteger? Ou será que já passamos do limite? Você sente essa inquietação dentro de você? Essa sensação de que algo está diferente? Isso não é paranoia, isso é discernimento. É Deus tentando te mostrar algo. Mas será que você está ouvindo? Escreva "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. Muitos dirão que tudo isso é exagero, que o mundo sempre teve problemas, que sempre houve crises. Mas Padre Pio viu algo diferente, algo que marcaria uma virada definitiva. Ele sabia que chegaria um tempo onde até os mais fiéis questionariam sua fé, onde a igreja seria abalada por dentro, onde uma grande confusão tomaria conta das almas. E você? Já percebeu como muitas coisas que antes eram impensáveis agora são vistas como normais? Como a fé tem sido ridicularizada, como o medo tem sido usado para controlar as pessoas. Será mesmo que tudo isso é só uma fase? Ou será que já estamos vivendo o que foi profetizado? Os tempos de paz estão se esgotando. A prova disso está diante de nós. Padre Pio sempre disse que Deus nunca abandona aqueles que têm fé. Mas também alertou: os que ignorarem os avisos sentirão a dor da própria escolha. Isso te assusta? Pois deveria.
porque se você não se preparar agora, pode ser tarde demais. Se você continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo, pode se encontrar sem chão quando a verdade finalmente vier à tona. E então, o que você vai fazer? Vai ignorar esse chamado ou vai se fortalecer antes que seja tarde? Escreva "Eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Haverá um dia em que o céu se fechará, a escuridão tomará conta, o desespero tomará muitos de surpresa. E aqueles que não acreditaram, aqueles que zombaram, aqueles que disseram "isso é bobagem", vão gritar por socorro. Mas já será tarde. Padre Pio falou sobre isso. Ele alertou que quando os sinais começassem a se intensificar, era um aviso para que os justos se recolhessem, para que a oração fosse dobrada, para que as almas se preparassem. Mas quantos realmente estão ouvindo? Os dias de provação não são apenas uma metáfora, eles estão chegando. As batalhas espirituais já começaram. Você sente essa opressão? Essa sensação de peso sobre o mundo? Isso não é apenas estresse. Isso não é apenas cansaço. Isso é a preparação para algo muito maior. E quando chegar o momento da grande escolha, de que lado você estará? Você será daqueles que se desesperam? Ou daqueles que permanecem firmes porque já sabiam que esse dia viria? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva "Amém". Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Muitas almas já estão sendo testadas. Muitos estão sendo enganados. O inimigo não virá como algo óbvio. Ele virá disfarçado de bondade, de tolerância, de uma falsa paz. Ele fará com que muitos acreditem que estão no caminho certo, quando na verdade estão se afastando da luz. Você já percebeu como as coisas boas têm sido distorcidas? Como a verdade tem sido atacada? Isso faz parte da grande batalha. Uma batalha que Padre Pio já via com clareza. Uma batalha que já está em andamento, mas quantos realmente estão preparados para lutar? Não se trata de armas, de força física, se trata da alma. Se trata de se manter firme quando tudo ao seu redor desmoronar. E isso exige preparo, isso exige conhecimento, isso exige fé inabalável. Mas será que a maioria está pronta para isso? Ou será que muitos só perceberão quando já for tarde? Deixe. Eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. O tempo está se esgotando. Essa não é uma mensagem para assustar, mas para alertar. Você sente isso no seu coração. Você sabe que as coisas estão diferentes. O mundo não será mais o mesmo. E aqueles que não estiverem preparados enfrentarão tempos difíceis. Mas aqueles que ouvirem os avisos, esses terão proteção. Esses serão guiados. Esses saberão o que fazer quando a escuridão vier. Então, a pergunta é: você está ouvindo ou está ignorando como tantos outros? Porque a escolha é sua, mas as consequências, essas ninguém poderá evitar. O que vem agora pode mudar tudo, mas a decisão está em suas mãos. O que você fará? Você sente essa angústia no peito? Essa sensação de que algo grande está prestes a acontecer, mas ninguém fala sobre isso? Como se o mundo estivesse à beira de um abismo invisível e só alguns conseguissem perceber. Essa inquietação não é coincidência, não é paranoia, é um chamado, é um aviso. Padre Pio sabia que esse momento chegaria. Ele via em suas visões um tempo de grande tribulação, onde os fiéis seriam provados como nunca antes, onde aqueles que acreditavam seriam perseguidos, desacreditados, ridicularizados. Você já percebeu como as coisas estão mudando, como a fé tem sido atacada, como valores que antes eram sagrados agora são vistos como ultrapassados? Isso é parte da grande batalha espiritual. Uma batalha que não é vista a olho nu, mas que se manifesta em cada escolha, em cada pensamento, em cada tentação que o mundo coloca diante de nós.
Você já sentiu essa pressão? Como se fosse mais fácil ceder do que resistir. Como se manter firme na fé exigisse cada vez mais esforço. Isso não é por acaso. Isso foi previsto. Padre Pio falava sobre um tempo onde até os mais fortes na fé sentiriam a tentação da dúvida. Onde muitos se perderiam, não porque querem, mas porque não estão preparados para o que vem. A pergunta é: você está? Ou será que quando a grande prova vier, você também será pego de surpresa? Escreva: Amém, eu creio, se confia. No plano divino que está por vir, o terceiro segredo revelou que tempos de grande sofrimento viriam. Mas também revelou que aqueles que permanecerem fiéis serão guiados. A proteção divina existe, mas apenas para aqueles que confiam, apenas para aqueles que não fecham os olhos diante da verdade. Mas o que fazer diante de tanta incerteza? O que fazer quando o mundo parecer ruir ao seu redor? Quando até mesmo aqueles que você ama começarem a fraquejar? A resposta sempre foi a mesma: oração. Padre Pio dizia que a oração é a maior arma contra as trevas. Mas quantos ainda acreditam nisso? Quantos realmente se dedicam a uma oração sincera, vinda do fundo do coração? Você já sentiu que sua oração não tem força? Como se suas palavras se perdessem no vazio? Isso acontece porque muitos oram sem verdade, oram sem fé, oram sem entender que a oração não é apenas um pedido, mas uma conexão direta com Deus. E nos tempos de provação, essa conexão será o que fará a diferença entre aqueles que se perderão e aqueles que serão guiados para a salvação. Mas será que já estamos nesses tempos? Ou ainda há algo pior por vir? Padre Pio dizia que o pior momento chegaria quando as pessoas parassem de enxergar o que está diante delas. E agora, olhe ao redor. Quantos estão cegos? Quantos acham que tudo isso é apenas exagero? Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Imagine um dia onde o caos toma conta, onde as cidades mergulham em desordem, onde não há mais certeza sobre o futuro. Imagine um tempo onde aqueles que alertaram foram ignorados e agora só resta o desespero. Esse tempo já começou? Ou ainda estamos no último aviso? O que Padre Pio viu não foi apenas um período de dificuldades, foi um tempo de escuridão completa, um tempo onde aqueles que não estiverem preparados não conseguirão suportar. Mas suportar o quê? O que realmente está por vir? Os sinais estão por toda parte. Você sente isso. Você vê como tudo está mais tenso, mais confuso, mais desesperador. Mas quantos estão realmente enxergando? Quantos estão se preparando? Quantos estão fortalecendo sua fé para o que vem? Você não pode mais ignorar. O tempo de adiar acabou. Agora é o momento de agir. Agora é o momento de decidir de que lado você estará quando tudo desmoronar. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. As revelações foram claras. Haverá um tempo de 3 dias de escuridão. Um tempo onde o medo tomará conta do mundo, onde as pessoas gritarão por ajuda, mas não encontrarão respostas. Padre Pio sempre dizia que nesses dias, aqueles que permanecerem em oração serão protegidos. Mas quantos realmente acreditam nisso? Quantos acham que isso é apenas um conto, uma história antiga sem valor? É exatamente isso que o inimigo quer. Ele quer que você duvide, ele quer que você ignore os avisos, ele quer que você continue vivendo como se nada estivesse acontecendo. Mas, e quando acontecer, o que você fará? Você vai correr para buscar respostas quando já for tarde? Ou vai se preparar agora, enquanto ainda há tempo? A escuridão virá. O mundo passará pela grande prova. E quando esse dia chegar, apenas aqueles que estiverem firmes na fé saberão o que fazer. Apenas aqueles que acreditarem serão guiados para a luz. Escreva: eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida.
Os segredos de Fátima não foram escritos para assustar. Eles foram escritos para preparar. Eles foram dados como um presente, um alerta para que ninguém fosse pego de surpresa. Mas quantos realmente ouviram? Quantos realmente entenderam o que estava sendo dito? Padre Pio sabia que a maioria não acreditaria. Ele sabia que, mesmo diante dos sinais, muitos continuariam vivendo como se nada estivesse acontecendo. E isso é o mais perigoso. O pior cego é aquele que não quer ver. Você sente que algo está errado? Então não ignore esse chamado. Não finja que tudo está normal. Não espere que seja tarde demais para agir. O tempo está se esgotando. Você sente isso dentro de você. Você sabe que não pode mais adiar. Agora é a hora de fortalecer sua fé, de buscar a verdade, de se preparar para o que vem. O que Padre Pio revelou não era apenas um aviso, era uma direção. E agora você precisa decidir. Vai seguir essa direção ou vai continuar ignorando? Os sinais, a escolha é sua. Mas lembre-se, as consequências também são. Você sente essa sensação estranha no ar? Como se o tempo estivesse se acelerando? Como se algo estivesse prestes a acontecer, mas ninguém soubesse explicar? Você não está sozinho. Isso está sendo sentido por aqueles que têm olhos para ver, por aqueles que ainda conseguem perceber os sinais. Mas e os outros? Aqueles que continuam vivendo como se nada estivesse mudando? Aqueles que acham que tudo não passa de coincidência? Padre Pio sabia que o maior perigo viria não apenas daquilo que aconteceria, mas da cegueira espiritual, que tomaria conta do mundo. E você está preparado para ver a verdade, porque ela está mais próxima do que nunca. O que foi dito em segredo, o que foi escondido por tanto tempo, agora está se revelando diante de nossos olhos. Mas será que é tarde demais para fazer algo? O terceiro segredo de Fátima falava sobre um tempo onde a fé seria abalada, onde, até mesmo dentro da igreja, haveria confusão. Você percebe isso acontecendo? Quantas vezes você já ouviu palavras dentro da própria fé que te deixaram desconfortável? Como se algo estivesse mudando, mas de forma errada? Não se engane. Isso faz parte da profecia. Isso faz parte da grande provação que já começou. E aqueles que não estiverem preparados serão pegos de surpresa. O que está vindo não será fácil. E apenas os que estiverem espiritualmente fortalecidos conseguirão suportar. Escreva: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Padre Pio sempre disse que aqueles que permanecerem firmes na oração terão proteção. Mas o que significa estar firme na oração? Significa entender que a oração não é apenas palavras soltas, mas um escudo. Um escudo contra aquilo que está chegando. E o que está chegando? Imagine um tempo onde a verdade será distorcida, onde muitos acreditarão que estão certos, quando na verdade estarão sendo enganados. Um tempo onde as pessoas seguirão uma falsa luz, acreditando que estão seguras, mas na verdade estarão caminhando para a escuridão. Isso já está acontecendo. E quem não perceber agora, poderá perceber quando for tarde demais. Quantas vezes Padre Pio tentou alertar? Quantas vezes ele chorou ao ver as almas se afastando sem perceber? Ele sentia a dor do que estava por vir. E agora, essa dor está se espalhando pelo mundo. Mas ainda há tempo? Ou já estamos vivendo a fase final? Quantos sinais mais serão necessários para que todos enxerguem? As mensagens sempre foram claras, mas quantos realmente ouviram? O tempo da dúvida acabou. Agora é hora de escolher. Agora é hora de decidir se você será um daqueles que verão ou um daqueles que continuarão cegos até o último momento. Não. Espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. A maior provação não será física, será espiritual. Será um teste tão intenso que até os mais fiéis sentirão a tentação de desistir.
e aqueles que não estiverem preparados não resistirão. Você já percebeu como as pessoas estão mais frágeis? Como o medo tem dominado as mentes? Como as pessoas estão cada vez mais distantes da verdade? Isso é um sinal. Isso é um aviso. O desespero já começou a tomar conta. O mundo já está sendo dividido entre aqueles que enxergam e aqueles que se recusam a ver. Mas a questão é, de que lado você está? Porque em breve, aqueles que zombam, aqueles que dizem que tudo isso é exagero, serão os primeiros a correr em busca de respostas. E o desespero tomará conta dos corações despreparados. Mas aqueles que já entenderam, aqueles que fortaleceram sua fé, esses não terão medo. E você? Será um daqueles que clamarão por respostas quando for tarde demais? Ou será um daqueles que já estarão seguros quando a grande prova vier? Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. As palavras de Padre Pio não eram para assustar, eram para preparar, mas apenas aqueles que ouvirem agora terão tempo de agir. Apenas aqueles que entenderem o que está acontecendo poderão estar prontos, porque haverá um momento em que tudo será revelado, em que não haverá mais como negar. Mas então, o que poderá ser feito? Você estará pronto para enfrentar o que vem? O que Padre Pio revelou não era apenas um alerta, era uma direção. E agora, você precisa decidir. Vai seguir essa direção ou vai continuar ignorando os sinais? O tempo está se esgotando. Você sente isso dentro de você. Você sabe que não pode mais adiar. Agora é a hora de fortalecer sua fé, de buscar a verdade, de se preparar para o que vem. A escolha é sua, mas lembre-se, as consequências também são. O tempo está se esgotando. Você sente isso dentro de você. Não é apenas uma impressão, não é apenas um pensamento passageiro. Algo está acontecendo, algo que poucos conseguem perceber. O mundo está caminhando para uma grande mudança, mas essa mudança não será tranquila. Padre Pio sabia. Ele alertou, mas a maioria escolheu ignorar. Agora, os sinais estão se intensificando. O caos está tomando conta das cidades, a violência cresce, a fé esfria. As pessoas estão perdidas. Você sente isso ao olhar nos olhos delas. Um vazio, um medo disfarçado, como se algo estivesse errado, mas ninguém soubesse exatamente o que. E você sente essa angústia, essa inquietação que não passa? Como se algo estivesse prestes a acontecer, mas você não consegue nomear o que é? Não ignore isso. Isso é um aviso. Isso é Deus tentando chamar sua atenção. O terceiro segredo revelou que os tempos de provação viriam. Mas não apenas isso. Ele revelou que a grande tribulação viria de onde ninguém esperava. A igreja sofreria, a fé seria questionada e muitos se perderiam sem perceber. Você já percebeu como até dentro da própria fé há divisão? Como as pessoas já não sabem mais em quem confiar? Isso é parte da grande prova. Isso é parte da purificação. Mas apenas aqueles que estiverem preparados conseguirão suportar. Apenas aqueles que entenderem o que está acontecendo terão força para continuar. Escreva: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Imagine um dia onde as notícias anunciam um evento inesperado, algo que ninguém conseguia prever. O medo se espalha, as pessoas entram em pânico, ninguém sabe o que fazer. Você já viu como a humanidade reage diante do medo? Você já percebeu como em momentos de crise as pessoas mostram quem realmente são? Esse dia está mais próximo do que você imagina. Padre Pio viu. Ele sabia que quando a escuridão tomasse conta, aqueles que não estivessem espiritualmente preparados entrariam em desespero. Muitos não suportariam, muitos se renderiam ao medo, muitos fariam escolhas erradas, mas aqueles que souberem o que está acontecendo, esses terão paz.
Esses saberão que isso já foi anunciado. Esses não serão pegos de surpresa, porque a verdadeira proteção não vem da força, não vem do dinheiro, não vem do poder. Ela vem da fé. E você? Sua fé é forte o suficiente para te sustentar quando tudo desmoronar? Ou será que, na primeira provação, você será um daqueles que perderão o chão? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Os 3 dias de escuridão foram um dos avisos mais sérios dados por Padre Pio. Ele dizia que nesse tempo o mundo seria tomado por um grande silêncio. Um silêncio aterrador. Nenhum som de pássaros, nenhuma voz na rua, apenas um vazio. Muitos não suportarão esse silêncio. Muitos tentarão sair. Muitos gritarão por socorro. Mas os que permanecerem em oração, os que confiarem, esses serão protegidos. Agora olhe ao redor. Quantos estão preparados para um evento assim? Quantos conseguiriam manter a calma? Quantos conseguiriam manter a fé quando o medo estiver por toda parte? Padre Pio dizia que o céu daria sinais antes desse evento. E agora, pergunte-se, quantos sinais já foram dados? Quantos avisos já foram ignorados? O que você fará quando esse dia chegar? Você se arrependerá por não ter ouvido os alertas? Ou será um daqueles que se prepararam e souberam o que fazer? Escreva, eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. O mundo já está se dividindo. Aqueles que têm olhos para ver já perceberam. Há uma separação acontecendo entre aqueles que mantêm a fé e aqueles que se deixam levar pelo medo, entre aqueles que confiam e aqueles que zombam, mas aqueles que hoje zombam serão os primeiros a cair no desespero quando os avisos se tornarem realidade. E então, o que restará? Apenas aqueles que acreditaram desde o início. E você? Qual será o seu destino? Você será um daqueles que estarão seguros ou um daqueles que buscarão respostas quando já for tarde demais? A escolha ainda está em suas mãos, mas não por muito tempo. O relógio não para, os sinais não esperam, e quando chegar o momento final, apenas aqueles que se prepararam terão forças para suportar. Você sente isso? Você entende o que está acontecendo? Ou ainda acha que tudo isso é coincidência? O tempo está se esgotando. O que você fará agora? O tempo está se esgotando. Você sabe disso. Você sente isso. Algo mudou. Algo está prestes a acontecer. Não é só uma sensação. Não é só paranoia. Você vê os sinais, mesmo que tente ignorá-los. Mas ignorar não impedirá que o inevitável aconteça. Padre Pio sabia que esse momento chegaria. Ele tentou avisar, tentou alertar, mas quem ouviu, quem realmente deu atenção às suas palavras? Agora, os acontecimentos falam por si mesmos. O mundo está em desordem. A humanidade está cada vez mais distante da verdade. A confusão cresce. E a pergunta é, você está pronto para o que vem? Porque em breve não haverá mais tempo para se preparar. Em breve, aqueles que zombam, aqueles que dizem que tudo isso é exagero, serão os primeiros a entrar em desespero. Mas será tarde demais. A proteção será para aqueles que souberam enxergar antes. Você já percebeu como a fé está sendo atacada? Como a verdade está sendo distorcida? Como cada vez mais pessoas perdem a esperança, como se algo invisível estivesse drenando a luz do mundo? Isso já foi previsto, e se você não se fortalecer agora, será arrastado por essa escuridão. O que vem não será fácil, mas aqueles que confiam, aqueles que permanecem firmes, esses terão refúgio, esses serão guiados, esses terão a proteção prometida. Mas apenas se ouvirem agora, apenas se entenderem a gravidade deste momento. Escreva, Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Padre Pio falou sobre os 3 dias de escuridão. Um tempo onde o mundo seria mergulhado em trevas, onde apenas aqueles que estiverem em oração encontrarão paz. Muitos não acreditaram,
Muitos acharam que era apenas um exagero. Mas agora, os sinais estão cada vez mais claros. Ele dizia que as pessoas entrariam em pânico, que correriam para fora de suas casas buscando respostas, mas não encontrariam nada além do desespero. Porque quando esse dia chegar, apenas aqueles que já souberem o que fazer terão segurança. E você? O que fará quando esse dia chegar? Ficará vagando no medo, sem direção? Ou será um daqueles que permanecerão firmes, sabendo que Deus já preparou tudo para os que confiam? Não será a força física que te protegerá. Não será o dinheiro, não serão os bens materiais. Apenas a fé. Apenas aqueles que realmente acreditam terão paz no meio do caos. Mas você ainda tem tempo. Ainda há esperança. Ainda há chance de se preparar. Mas será que você aproveitará essa chance? Ou será que esperará até que seja tarde demais? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Os segredos de Fátima não foram revelados por acaso. Foram um aviso, um presente para aqueles que têm ouvidos para ouvir, um chamado para aqueles que ainda querem se salvar. Mas quantos realmente ouviram? Quantos realmente entenderam? Padre Pio dizia que aqueles que confiassem em Deus seriam protegidos. Mas confiar significa mais do que apenas dizer que tem fé. Significa viver essa fé. Significa se preparar espiritualmente. Significa saber que a tempestade vem, mas que Deus nunca abandona os seus. Então, o que você fará agora? Você continuará ignorando os sinais? Ou finalmente abrirá os olhos para a verdade? Porque uma coisa é certa, a escolha ainda está em suas mãos, mas não por muito tempo. Escreva, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Agora ouça com atenção. A escuridão nunca vencerá a luz, o medo nunca vencerá a fé, a dor nunca vencerá a esperança. O que está vindo pode ser difícil, mas não será o fim. Será apenas um teste, um momento onde cada um terá que decidir de que lado está. E aqueles que confiarem, aqueles que permanecerem em oração, esses verão a glória de Deus, esses serão salvos. Esses serão a prova viva de que a fé verdadeira é mais forte do que qualquer provação. Padre Pio dizia que depois da grande tribulação viria a paz. Mas essa paz será apenas para aqueles que permanecerem firmes, apenas para aqueles que não se deixarem enganar, apenas para aqueles que acreditarem. E você? Será um daqueles que verão essa paz? Será um daqueles que vencerão a escuridão? A escolha ainda está em suas mãos, mas lembre-se, o tempo está acabando. No próximo vídeo, trarei mais revelações, mais detalhes sobre o que está acontecendo e como você pode se preparar. Não perca, não ignore, não deixe para depois, porque o depois pode não existir. Que Deus te proteja e que sua fé te guie. Escreva Amém se você sente que Deus está falando com você neste momento.